Olá pessoal, meu nome é Leandro Vasconcelos, eu sou filósofo e professor. Tem alguns livros publicados aí que vocês podem conferir, como Comunia Empresarial de Mercado, que eu sempre comento aqui no canal. Tem um livro agora recente chamado Ensaio sobre a Pancracia, que é um livro sobre uma alternativa a um modelo de democracia que nós temos, que não está funcionando. Todo mundo percebe que não está funcionando. Então esse livro traz alternativas. Eu pretendo ainda fazer vídeos sobre esse livro. E é um livro que, inclusive, traz uma possibilidade de permitir a inserção de várias... da diversidade dos sistemas, né? Inclusive permitindo que libertários existam e coexistam, né? Permitindo comunistas. Então vai ser interessante. Eu estava querendo voltar a fazer alguns vídeos aí, e aí eu estava vendo um vídeo sobre um vídeo do Monark, e aí nesse vídeo ele estava tendo um lampejo assim de sabedoria e de sobriedade muito interessante. Ele às vezes ele tem umas críticas boas, né? E como filósofo, seja eu ou vocês também buscando se tornar mais filósofo, é uma busca pela imparcialidade. Então, assim, quando ele fala alguma coisa que faz sentido, a gente tem que falar, falou uma coisa que faz sentido. Se ele falar alguma coisa que não faz sentido, a gente critica. Então é assim que tem que ser para a gente ser filósofo, a gente estar de acordo com a filosofia, a gente tem que ser assim. Só que eu não achei, depois estava vendo esse vídeo, depois a minha mulher me chamou e tudo, eu acabei perdendo, não achei mais o vídeo. E aí eu entrei agora aqui, vou até mostrar para vocês, eu entrei aqui e achei esse aqui, não sei se é nesse que tá o trecho que eu estava falando, mas vamos ver aí, né? Quem sabe, né? Pelo título tá interessante, né? Brasil, país do futuro que nunca chega. O título é interessante, pode ser que seja nesse aqui. Se não for, pode ser que tenha alguma coisa de interessante. Então, vamos lá, não vamos perder tempo. Eu fui para o Japão, tive a oportunidade de ir para o Japão em 2019. E daí a gente visitou o parlamento japonês, estava conversando com os parlamentares, e eles disseram para a gente o seguinte: olha, tem assuntos aqui que a gente trata não diante da nossa divergência partidária, a gente trata como se fosse assunto da nação. Entendi. Então tem um rol lá de assuntos que eles falam: ó, isso aqui é o seguinte, vamos sentar todo mundo dentro da sala, podemos quebrar o pau dentro da sala, só que é um assunto de soberania nacional, de interesse do país, então a gente vai sair daqui consensuado. Entendi. Muitas vezes falta isso, né, aqui. Claro que com um parlamento com 513, irmão, é foda. Como você coloca 513 dentro? Mas o problema não é que são só 513. Se fossem só 200, seria a mesma porcaria. As soluções que vêm lá no Comunia Empresarial de Mercado são justamente essas. A gente não precisa de políticos. Essa é a grande questão. A gente não precisa deles. Nós estamos piores com eles. Eles são o grande mal desse país. E aí, é claro, como é que a gente resolve os outros problemas sem político? Resolve as questões de economia, de educação, tudo. O Comunia Empresarial de Mercado, vocês podem ler o livro lá na íntegra que vocês vão ver as soluções. Resolve esses problemas com a mudança do sistema econômico. E aí, é claro, não é aquela mudança que vai prejudicar o sistema como a maioria está acostumada a ver as propostas socialistas. Não é aquela. É uma proposta coerente, lógica e que funciona. Eu logo vou publicar mais uma parte do livro sendo um pouco mais claro e mais concisa as explicações para ser mais fácil entender como é que é o sistema, mas no geral não é difícil de entender. Tem alguns vídeos aí falando sobre isso, mas de fato é isso, gente. Não acreditem em políticos. Esse cara que está falando é um deputado, né? Ele faz parte do sistema, ele está querendo vender o peixe dele. E a questão é essa: o político não vão mudar as coisas. Eles querem estar lá no poder. Para que eles vão querer reduzir o poder deles? Para que eles vão querer, né, melhorar o país se eles já estão bem da forma que está as coisas? Não coloca, pô. Eles deveriam ser... É interessante, né? Se os políticos tivessem que colocar os filhos dele na escola pública, tivessem que eles usarem o sistema, o SUS, talvez eles iam ter mais interesse em fazer alguma coisa de útil para a sociedade, né? Mas eles não usam SUS, eles não usam escola pública.
Eu dou aula em escola pública, eu sei como é que é também. Então é claro, né, que essas mazelas aí não são do interesse dele, eles não estão nem aí. Ele vive em outro mundo, ele vive em um mundo à parte. Tem segurança privado, então é isso aí. E como que todo mundo vai falar, né? Teria que ter horas de conversa. Exatamente, assim. mas em alguns assuntos falta esse senso de prioridade de nação, né? Tá todo mundo lá, meio cada um por si ali. Você sente isso dos deputados? Não, eu sinto, por exemplo, o negócio pequeno. Tá? Não tem nada a ver com a importância dos assuntos que a gente está debatendo agora. Mas olha só. O governo passado propôs que parte do recurso do Sistema S fosse destinado para o incentivo do turismo nacional. Uma pauta bacana. O Brasil está aí crescendo, tá? Os estrangeiros querem vir para cá, isso gera emprego e renda para o Brasil. Tá, tudo bem. A esquerda não deixou isso passar. Não pode tirar dinheiro do Sistema S, porque o Sistema S isso, o Sistema S aquilo. Faz um belo trabalho o Sistema S. O que aconteceu agora? O Lula ganhou, eles fizeram a mesma proposta. Que vocês tinham proposto. Que foi rejeitado no passado e agora aprovado. Ou seja, era uma coisa que era tão boa que eles queriam ter esse prêmio político por passar pra eles, não pra vocês. Só que assim, no final das contas, eles atrapalharam o turismo. Impediram o desenvolvimento do Brasil por ganhar dois, 3 anos. Pessoal. Então, tem assuntos que fogem dessa disputa partidária ideológica. Deveriam fugir, né? Exatamente. Mas que caem nesse limbo. O voto impresso, irmão, mesma coisa. Não é um assunto partidário, não é um assunto de X contra Y, de Fla contra Flu. Voto impresso. O assunto é o seguinte, estamos falando da democracia brasileira. O eleitor tem direito a saber se o seu voto foi registrado corretamente. Vamos falar sobre isso? Infelizmente virou Fla-Flu, não passou por conta disso. Pode crer. E assim, Cara, a gente não precisa de voto, a gente não precisa de vocês. É isso que o povo tem que entender. É por isso que a gente precisa olhar essas propostas com mais carinho. Leiam os livros, os meus livros. Leiam livros que trazem também outras propostas, porque esse sistema representativo que a gente tem é uma porcaria. Não funciona. Né? Só funciona para os políticos que estão lá. com os assuntos. A Ferrogrão, que a gente falou mais cedo, mesma coisa. Isso fica caindo no limbo partidário da disputa ideológica do dia e não avança. E está acontecendo ao contrário também? Por exemplo, a oposição barrar alguma medida que seria produtiva para o Brasil por oposição mesmo? Cara, não teve até agora nada disso, até porque a gente não votou quase nada, né, praticamente. Entendi. Né? Teve a votação do arcabouço, que eu votei contra. Porque... Não tá me parecendo que é esse o vídeo, não, porque no vídeo que eu tava comentando, o Monark tava mais revoltado, né? Eu não sei se desenrola e acaba caindo nisso aí, mas não tá me parecendo Apesar esse, de defender que o teto de gastos tivesse uma revisão... Esse aí tá muito água com açúcar. Acho que o caminho não é o que foi proposto pelo governo. Porque o que foi proposto pelo governo é, sem responsabilidade alguma, aumentar consideravelmente o gasto público. Então, não acho que era esse o caminho. Esse cara aí, ele... Como é que é o nome dele? É alguma coisa Barros, né? Esse é deputado, ele, né? Ele fala como se o governo que ele apoia, o do Bolsonaro, também não estivesse buscando aumentar gasto público, né? Foi o que ele estava fazendo, né? Foi o que ele fez, principalmente nesse período todo aí da eleição, da campanha, né? Da campanha e da eleição, né? Ele acabou com o teto de gasto. Então, esses caras são uma hipocrisia tremenda, né, cara? Contra. Só. Não teve mais nenhuma outra votação de impacto. Mas a gente tem que ficar esperando o governo propor pautas? Esse é o problema. Olha só, quem toca... Em tese não, né? Porque o Congresso tem lá... Autonomia. Autonomia, imagina... Eu não sei, não tem esse número, mas quantos mil projetos não devem estar parados no Congresso Nacional? Né, esperando uma deliberação, votação, enfim. Tem projeto pra caramba. Pois é. Né? Até você vai propor um projeto de lei. Se for pesquisar lá, alguém já deve ter proposto. Né? Agora, na prática, quem dita o ritmo do Congresso é o governo. With Photo Vibrance, you can anúnciozinho transform any aqui, photo né, into a básico. mesmerizing moving image in just a few clicks. Tem sido assim desde... De sempre. De sempre, desde 88, pelo menos, que o quem Congresso dita o ritmo do Congresso é... espera benesses do Executivo para fazer o... É porque o governo foi eleito. Então, quem toca as políticas públicas é o governo, que tem que Congresso mandar para o foi eleito Congresso também, também. Né? Mas é por isso que eu defendo o parlamentarismo. Na prática, ultimamente, principalmente por conta dessa questão do orçamento... Ele defende parlamentarismo porque ele é um parlamentar, né?
Aí ele quer ter mais poder. Naturalmente, se ele tivesse condições de ganhar um cargo para presidente, ele ia defender o presidencialismo. É isso que os políticos fazem, né? Eles não são coerentes com o ideal. A coerência deles é só com o interesse próprio deles. A gente já vive uma espécie de parlamentarismo às avessas, né? Porque os presidentes das casas funcionam como primeiros ministros, né? E o presidente da República fica como uma espécie de chefe de Estado. É uma rainha é o cara pra ir pra China lá fazer rainha da Elizabeth total. Né? Então, mas na prática, sim, o governo que toca o ritmo do Congresso. Por isso que até agora a gente não votou nada. E por que vocês não tiram essa prerrogativa do governo? Seria inusitado, entendeu? Tipo, a oposição se junta numa pauta de reforma e fala, essa reforma é dar Porque eles querem carguinhos também, eles querem orçamento secreto, eles querem o dinheiro. O que importa para eles é o dinheiro, não é que nada funcione. Oposição, e esses passam essa reforma mesmo a contragosto do governo. Seria lindo. Um ganho político gigantesco. Assim, Seria lindo. Seria o caminho para ir, inclusive, né? Eu até tenho a impressão de que talvez essa questão da reforma tributária seja uma tentativa do Lira fazer um ganho político para o Congresso. Olha, essa é uma pauta do Congresso, né, que teve a anuência do governo, eventualmente, mas até agora não teve anuência nenhuma. Né? Mas eu tenho a impressão de que a reforma tributária funciona mais ou menos sob essa perspectiva. Sim, seria maravilhoso passar Seria a lindo. reforma. Porque no final das contas eu tô cagando pra Lula, pra Lira, pra Xandão. Eu quero que as coisas mudem, eu quero que as coisas melhorem, eu quero que o brasileiro fique rico. Quer que o brasileiro fique rico, que as coisas melhorem, exatamente, mas tá indo pelo caminho errado, porque tá esperando que isso vai vir dos políticos. E eles já estão ricos, eles não querem que o resto da população fique rica, eles não querem que a empregada deles ganhe o mesmo que eles. E aí eles vão ter que ganhar um salário normal para poder também pagar um salário de classe média, né? Como é, por exemplo, na Suécia. A empregada lá ganha 17 mil reais, até mais, né? Então é isso. Esse modelo aí tá fracassado. Quero que a gente fique rico, não um cara fique rico no Brasil. Eu quero que o brasileiro fique rico. Eu quero que a gente tenha metrôs de alta tecnologia igual a China tem. Porra, a China tem cidades de quilômetros e milhares de quilômetros de distância ligados uma a outra, que você pega um trem em 4 horas você tá lá. É isso aí. As aspirações dele estão corretas. O que ele quer está de acordo com que todo mundo que tenha um amor pelo país quer. Quer que os brasileiros enriqueçam, prosperem, que a gente tenha condições de ter infraestrutura, de ter trens, de bala ligando um estado ao outro. É isso aí. A grande questão é como que se faz isso? Isso é que ele ainda não sabe. Eu tenho que ir um dia lá no Monark lá para conversar com ele, para ver se ele consegue entender. Porque o trem vai a 500 km por hora, pô. Já existe, o mundo futuro já chegou em outros países. Por que nunca chega aqui? Por que aqui é sempre a porra do país do futuro que nunca chega? O futuro que nunca chega. Pois é. Desde quando você era criança, você ouvia isso, eu também, né? Sim. Pô, o Brasil é o país do futuro. Pois é. E sempre Só que, será, né? Porra, sempre será o país esse futuro não vai chegar nunca, meu Deus do céu. Pois é. Caralho, Se o Brasil é gigante. depender desses políticos aí, o Brasil, isso nunca vai chegar mesmo. Cadê? Tem que ter uma malha ferroviária conectando todas as pequenas cidades do Brasil. Toda cidade com mais de, sei lá, 10 mil habitantes tinha que ter um trem chegando numa malha que conecta tudo. Portos em todas as costas. Porra, o Brasil é um país costeiro gigantesco. A gente tem 1 bilhão de costas, dá pra construir tanto porto, velho. E aqui dava pra ser um hub de transferência de recursos no mundo inteiro. Exatamente. Corretíssimo. Tipo, por que não? Só falta o brasileiro bater no peito e falar, vamos construir essa merda. É isso aí. Né? Falta isso. Vamos construir. Porque os chineses estão construindo. Os russos estão construindo. Sim. Os Estados Unidos e a Europa já construíram. É isso aí. E aí, a gente vai ficar pra trás? Vai ser servo deles? Porque a gente é melhor. A gente já ficou pra trás, né, cara? A gente já ficou. Todas as revoluções aconteceram aí, nós ficamos pra trás.
que a gente pode tentar é mudar daqui para frente. Mas vai ficar cada vez mais difícil, porque o mundo está ficando cada vez mais tecnológico e as mudanças vão exigir mais tecnologia, vai ficar ainda mais difícil de pegar daqui para frente. É isso aí. É pior que eles. Nós somos piores do que os europeus. A gente é pior do que o chinês. Porra, em 1990, a China não tinha nada. O Brasil era muito melhor do que a China, mano. Exatamente. Né? Isso aí foi um olhar com uma visão diferente que partiu da China, né? Uma visão com um olhar de um comunismo de mercado, que é basicamente o que eu estudei, né, e que eu tratei no livro do Comunismo Empresarial de Mercado. E aprimorei nesse livro, né? Os caras deram uma lavada não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, pô. Então é possível. Só falta interesse político, mas é possível. A gente tem essa capacidade, a gente Mas pode falta vencer. alguém que bata a mão na mesa e fala, vamos fazer e pronto, acabou. Ah, mas não tem mais porra nenhuma, a gente vai fazer. E por que o Bolsonaro não fez isso, mano? Ah, essa é a grande questão. Aí é que tá, né, cara? Porra, essa é a questão, cara. Os caras, o pessoal votou nele achando que ele ia fazer algo de diferente dos outros, mas ele não mudou nada. O que ele fez foi a mesma coisa. Ele manteve o mesmo sistema, ele sempre fez parte do sistema, né? Ele falava que era contra o sistema, mas ele já estava há 40 anos aí no sistema. E ele representa o sistema. E é claro que quando ele entrou, ele só tinha o papo, aquele conversa fiada de que ele era contra o sistema, mas não era. E aí ele entrou para fazer exatamente a mesma coisa que os outros faziam. Mas é isso que vocês precisam entender. Isso é a estrutura da democracia burguesa, é isso. Ela faz com que os donos do capital, os burgueses, os donos do país, os que mandam realmente, eles dominem a política. Então os políticos são servos dele. Os políticos fazem as coisas para enriquecer mais esse grupo. E deixava a população, o trabalhador, como um trabalhador. É um novo regime de escravidão que a gente vive. Então, na verdade, o que nós temos na verdade, aqui no Brasil? Com a democracia burguesa, nós temos um caso em que os políticos não mandam como eles... a prerrogativa deles, como eles dizem que eles mandam. Eles não fazem o que eles dizem que vão fazer. Por quê? Porque eles estão a serviço dos banqueiros, dos empreiteiros, dos ricos, né? Dos donos das grandes empresas. E aí eles servem aos seus reis, quem são os reis verdadeiros do país, né? Então não vai ter mudança dentro da democracia burguesa. Vai entrar político, vai sair político, vai entrar presidente, vai sair presidente, vai continuar a mesma coisa. Isso que vocês precisam entender. O sistema é esse. Tentou, né? Acho não. Eu tava lá, tentou. O que avançou nesses... Escuta, a gente Tem pegou... todo de errado, né? Mas, Monarca, a gente pegou o país, pô, fudido, depois de quantos anos de PT? Destruído. Então, aquilo que foi possível remediar nesses primeiros 4 anos, o Bolsonaro fez, pô, aprovando lei de... Olha o que o cara tá falando, cara. É muita cara de pau, né, cara? Ah, a gente pegou o país fudido e a gente remediou o que a gente podia. Cara, vocês detonaram mais ainda o país. O país já tava fudido? Sim, tava. Mas vocês detonaram ainda mais. Vocês não fizeram nada de bom, não, cara. Vocês fizeram foi enriquecer mais os ricos. Vocês aparelharam o MEC lá, teve esquemas bilionários lá de como é que é? Barra de ouro em troca de dinheiro do desvio de verba do MEC. Teve esquema para tudo, esquema para comprar carteira do Banco do Brasil, teve esquema para trazer joia da Arábia Saudita, teve né, dos países árabes lá, teve esquema para tudo, para vender refinaria, teve esquema para tudo, como sempre foi e sempre será enquanto a gente continuar com esse sistema de política de democracia burguesa. Aquela de incentivo à economia? Ah, o marco econômico? Esqueci. Marco fiscal, não. Lei de liberdade econômica. Lei de liberdade econômica.
a lei de liberdade econômica, a reforma da Previdência que... Saneamento, né? o marco de saneamento. Pô, fizemos coisa pra caramba. Agora, o que o Tarcísio fez no Ministério da Infraestrutura, a mesma coisa. Mas são coisas pontuais, entendeu? Não é algo estruturante do país, entendeu? É tipo, pô, pequenas... Exatamente. Aí o Monark... Desculpa, o Monark aí tá certo. A gente precisa de uma mudança estrutural, né? Que mude a estrutura. Não é ficar colocando perfume, né? Se você tem um bolo de merda na sua sala, da sua casa, o que é que você faz? Você passa um pouquinho de perfume, você passa um pouquinho de papel. Não, você tem que mudar aquilo, você tem que tirar aquilo, lavar aquilo. É a mesma coisa se a casa está em pedaços. Está caiu a parede. Você vai só pintar, não adianta. Isso aqui já foi pro brejo, cara. A gente tem que fazer um país novo, funcionando direito, com estrutura, coerência. Não é essa mesma porcaria aí que a gente tem. Vitórias ali ou aqui, legal, mano, ótimo. Qualquer vitória é boa. Não vou reclamar das vitórias. Não, claro. Qualquer coisa não, é boa. Não, entendi o que você tá dizendo. Mas eu tô falando... entendeu? Eu tô dizendo que assim, o Bolsonaro tirou o paciente da UTI. Depois dos próximos 4 anos, eu não sei se o paciente vai voltar pro UTI ou não. Tenho a impressão de que vai. Porque... A gente tá na UTI, cara. Como assim? Voltar pro UTI? O Brasil é uma merda, pô. A gente não tem nada. A gente não tem nada, cara. A nossa educação é uma bosta. Segurança é uma bosta. A gente não produz nenhuma tecnologia. A gente não é referência em porra nenhuma. A gente não produz nem a gente não refina nem a própria gasolina, cara. Saímos da UTI? Não, a gente continua escravo. Aí. Não estamos em UTI. A gente tá na senzala, pô. Aí, o Monark tá tendo esses lampejos aí. Acho que não foi esse o vídeo que eu tava comentando, não, mas isso aí também é um lampejo, né? De brilhantismo, de percepção de que essa porra dessa realidade tá errada, cara. Tem que mudar. O cara lá que é político, é deputado, ele tá fazendo aquele papinho lá, aquela conversa de 171 de não, a gente deu uma melhorada, a gente fez isso, fez aquilo. Não, cara. A gente tem que dar a razão pro Monark, é ele que tá certo. A gente tá tudo errado, cara. Tá tudo uma porcaria. E não melhorou nada. Nem nos anos do Bolsonaro, nem nos anos anteriores do Temer, nem nos outros. Não muda nada. O país está em um declive, em uma queda acentuada, terrível. Para todo lugar que você olha, só vê favela. Aqui no Rio de Janeiro tá assim, todo lugar que você olha só vê favela. Quando eu era criança não era assim. As coisas estão piorando, a população está crescendo e a riqueza não cresce. Ou seja, a pobreza está aumentando. Só vê favela. E todas as favelas são dominadas por crime organizado. Ou seja, o Estado está desaparecendo, está perdendo a função. Ele só está existindo para a classe média, para cobrar imposto da classe média, né, para dar esse dinheiro do imposto para os ricos. É isso que está sendo o Estado brasileiro. É um Brasil, eu gostei escravizado. É um Brasil escravizado, pô. É um bando de escravos, gente. Ao final desses 4 anos, a gente vai ou morrer ou vamos ainda ter uma boa perspectiva razoável, o Monark. Porque na economia, você não tem margem para achismo. As medidas econômicas que esse governo está tomando vão dar um resultado só. Sim. Que é o aumento da inflação. Eles vão colocar a conta no Banco Central, porque vai aumentar os juros para tentar conter a inflação. Eles vão ficar brigando com o Banco Central. O Haddad está, por sua vez, só aumentando o imposto, justamente... Que o Bolsonaro também fez tudo isso, né? Tudo que aumenta a inflação ele fez. Acabou com o teto de gastos, jogou dinheiro pra caramba, né? Tacando na dívida pública, né? Ele suspendeu lá os pagamentos da dívida, né? Naquela PEC dos... Foram a PEC Kamikaze, né? Que arregaçou as contas públicas, e teve a PEC dos explicatórios, né? Depois eu vou dar uma olhada nisso aí para rever, que não tá fresco na minha cabeça, que eu tô com tanto estudo que eu tô fazendo agora, dos trabalhos que eu tô fazendo, que eu não tô lembrando bem disso. Mas o resumo é que é tudo uma bosta. O Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa que o cara tá criticando aí do Lula, cara, e dos governos passados. Foi a mesma coisa. É um cachorro correndo atrás do próprio rabo, essa história. Para aumentar o gasto público. Então, tem como dar certo isso? Não tem. Não tem.
Não tem. Enquanto isso, tem um ministro brigando com o outro, ministro X brigando com o ministro Y, a Janja dizem que tem ciúme das deputadas e tal. Então, assim, estamos Fofoquinha. sem norte. Meu Deus, contando fofoquinha, cara. Ah, não. Fofoquinha de político. Fudido. O país é uma ditadura que não faz nada. A gente tem um carecão ali que é Deus. Entendeu? A gente tem um presidente que é corrupto, que foi preso. Tá A gente tem leis que não funcionam. bem esquisito. A gente tem uma mídia comprada pelo exterior. Difícil, cara. É isso aí, a mídia comprada pelo exterior, né? Os Estados Unidos, ele manda mesmo, não só na mídia, mas em grande parte da economia brasileira, né? Por isso que nós somos tão capazes dos Estados Unidos quanto a várias questões aí, né? Difícil. Eu fico pensando, qual que é a solução disso? Então, não. O que eu posso fazer? O que a gente pode... Aí a solução disso é o comunismo empresarial de mercado. Ou você pode também adotar a pancracia, que aí vai ser uma solução para uma parte da população. Mas o comunismo empresarial de mercado é a grande solução para o país como um todo. Pode fazer? O que você, como deputado, pode fazer? Nada. Eu não sei. Acho que você não pode fazer nada, cara. Sinceramente. Os problemas atuais são tão complexos que você não tem uma resposta mágica para eles. Diferente dos problemas de 30 anos atrás. Tem resposta, sim. É claro que Só acabar com isso aí. Complexidade, mas eram mais fáceis de ser solucionados. Há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Agora, a China hoje, resolveu. Tem uma... A China resolveu problemas tão complexos quanto os nossos. Muito maior, população muito maior, né? História muito mais longa. E resolveu lá. Tá? Tem alguns problemas, mas economicamente a população está prosperando, está vivendo melhor. A população está gostando do que está vendo. Uma série de variáveis que você não E tinha. é claro, a gente não tem que copiar a China, não. A gente tem que fazer algo muito melhor, né? E é isso que eu proponho e é isso que a gente tem que se pautar para fazer. Algo melhor. Pegar o que está funcionando, ver o que funciona, o que não funciona e fazer a nossa... Não tem uma receita de bolo, a gente tem que fazer o nosso próprio bolo, né? Ano passado. Agora, algo precisa ser feito. Isso todo mundo concorda. Já é um bom ponto de partida. Sim, é o que você sente na câmera lá? Todo Total. mundo tá insatisfeito? Total. Ou a galera tá tipo... Não, total. O Lira disse hoje numa entrevista o seguinte. Falou, olha, o Congresso é um Congresso conservador e liberal. Não é um Congresso progressista. Disse isso hoje numa entrevista que ele deu aí, eu acho, pra CNN talvez. Entendi. Então, existe esse sentimento na Câmara e no Senado também. Mas na Câmara isso é muito Mais forte. forte. Acho que até pelo senso de grupo da Câmara, assim, sabe que é muita gente, 503, não sei o quê, tal. Então, existe isso. O que a Câmara vai fazer para canalizar isso para algum lugar, não sei, depende muito do Lira. Né? E ele tem tomado boas posições. Falou, governo, marco de saneamento, vocês não vão mexer, a gente vai derrubar o marco de saneamento, essa tentativa que vocês fizeram. Vamos lá, pautamos e derrubamos aquele decreto do Lula. Uhum. Né? Então, isso precisa ser canalizado para as reformas importantes. É nesse movimento que eu estou tentando encabeçar o fim do foro. Entendi. Assista esse podcast. É isso aí, né, cara? Eu dizer que o Monark ele tá conseguindo ver o cenário, né? Isso é muito bom. Isso está acontecendo com muitas pessoas. Isso é bom, mas o problema é o seguinte, muita gente cai no canto da sereia, cara. Cai nesses discursos aí bolsonaristas ou sei lá, do PT. Cai qualquer desses discursos que vem de uma solução que não vai resolver nada, que só beneficia eles mesmos, né? Então não caiam nesse canto da sereia aí, estudem de verdade, leiam os livros, leiam os meus livros, Comunismo Empresarial de Mercado, o ensaio sobre a pancracia, leiam os livros, leiam outros livros aí, tem muitos livros bons, quem quiser dica de livros aí eu passo, tem muita coisa boa, cara. Peguem propostas novas, porque isso que a gente tem aí não funcionou e não vai funcionar. Esquece. Vamos partir para a próxima.
Isso aí só vai perder tempo nisso. A gente só está se arrasando nisso aí. A gente tem que acabar com esse sistema de democracia burguesa brasileira. Isso aí é perda de tempo, perda de dinheiro. A gente está pagando imposto que só está servindo para enriquecer mais os ricos. A gente não está ganhando nada com isso. Nada. A gente tem que revolucionar, mudar da estrutura, tudo. É isso aí, pessoal. Eu tô agora muito atarefado, eu tô com muita coisa. Além dos meus trabalhos normais, eu tô escrevendo alguns livros, tô dando um gás aí para algumas coisas aí. E não tô tendo tempo aí para fazer muitos vídeos, não. Mas quando der aí, eu vou fazer. De repente eu faço até alguns mais descontraídos aí para me aliviar mesmo, né? Eu quero ver se vocês tiverem dica de alguma coisa engraçada aí, me passa aí, que eu quero ver algumas coisas engraçadas aí para me aliviar aí, que só coisa séria assim o tempo todo não dá, não. Até porque se a gente tivesse vendo que as coisas estão melhorando realmente, era mais fácil, né? Mas com as coisas assim, do jeito que estão, fica mais complicado. Então essa aí. Até a próxima aí, pessoal.